Quem acompanhou os nossos trabalhos aí pelas redes sociais, você viu que dia glorioso? Dia estrondoso, um dia assim, incrível, incrível. Desde cedo, né, tivemos o culto normalmente e depois... Quem não viu nada, levanta a mão, por favor. Não vi, bispo, não viu. Então tá bom. Eu vou, depois vocês, acho que não dá, né? Na Instagram, acho que só fica 24 horas, né? Só, né? Já apagou, já? Uma parte já foi. Tá bom. Hã? Tá no Facebook, mas as fotos, né? Só as fotos, as imagens. O vídeo, Eu vou colocar aqui para vocês, dia glorioso, um dia realmente impactante, e Deus nos proporcionar essa oportunidade de ajudar tanta gente, socorrer tanta gente como nós socorremos ontem. E coloca aqui primeiro o vídeo dos moradores, das pessoas em condição de rua. Porque Ele vive, eu posso crer. Porque como ovelhas que viviam encarcerados em prisões, os que choravam e não tinham consolo, os cansados viram a grande luz, viram a grande luz. Como ficar em casa? Como ficar em casa? Amém, pessoal? Esse foi o trabalho que nós fizemos eram 11 horas, 11 e pouco, mais ou menos. E foi uma bênção. Ontem já tinha alguns deles nos cultos na igreja. Hoje, não sei se vocês viram na transmissão, que eu tinha um deles que estavam aqui assistindo o culto pela manhã, na transmissão. Então, já valeu. Vamos lá, ao segundo trabalho do dia. 2,5 toneladas de alimentos entregues ontem. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Deus sempre tem o escape em suas mãos.
Deus sempre tem resposta ao que preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. Porque não vejo com os meus olhos naturais. A minha fé vai me dar forças pra enxergar além. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. Porque não vejo com os meus olhos naturais. A minha fé vai me dar forças pra enxergar além. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Eu vou descansar. Pois já entreguei nas mãos de Deus. A última palavra. A última resposta. De Deus. Mais uma vez, melhor e mais forte. Vai, eu vou. Pois já entreguei. A última. A última resposta. De Deus. Dê para Jesus uma salva de palmas. Sidney, como é que foi esse período de quarentena para você? Dentro de casa. Dentro de casa. Braço quebrado? Fazer o quê? Brado. E a alimentação, como é que tá a dispensa? Pouco. Pouco? Pouco, não tem. Não tem? Não tem. Tá sem trabalho? Sem trabalho. Sem trabalho. Eu sou eletricista e não tenho emprego. Tá sem emprego. Sem emprego. Você tem, Vou perguntar pra você, o que é família? você tem esposa, filhos? Tem esposa, filhos?
não lembra de mim. Não lembra? Mas Jesus lembra de você. Viu? Jesus lembra de você. Você lembra de mim. Isso é o mais importante. Você lembra de mim. Nossa, vem de Deus, eu vou descansar. Esse cara já me fez chorar. Ele diz, você tem família? O que é família? Ninguém lembra de mim. Aí ele olha para mim e fala, mas você lembrou de mim. E deu uma risada gostosa. É isso, gente. É um privilégio para nós. É um privilégio, e aí eu continuo dizendo essa frase, e eu andava lá ontem e dizia, né? Como ficar em casa, né? Lata, zinco, eternite, madeira. Como você fica trancado dentro de um lugar desse, meu Deus do céu? Como? E se a gente for seguir o que falam, eu fico pensando num dia como esse de ontem, aquele almoço bonito, gostoso, bem feitinho, com carinho, num feriado como aquele. O que será que ia comer essas pessoas? Não é verdade? As famílias ali. Eu olhava aquelas crianças e dizia, podia ser um filho da gente, podia ser um neto. Crianças lindas, 2 aninhos, aquele menorzinho sentado no chão, 2 aninhos. Aquela moça vai ganhar neném agora, mês que vem, não tem uma peça de enxoval. Então, é isso, nós nos curamos curando, né? Nós somos fortalecidos, fortalecendo, abençoando. Foi um dia assim, para quem esteve com a gente em um desses trabalhos, foi um dia maravilhoso. E continuo dizendo, nos apoie, nos ajude. É isso aí, nós não estamos preocupados. Ontem é o que eu comecei dizendo, não é dia de descanso, né? Para nós, pelo menos, não era dia de descanso. Era dia de levar amor, ajuda, provisão, né? A gente terminou o trabalho com a alma lavada, né? Com a alma realmente lavada. E graças a Deus, né, um imprevisto, nada para atrapalhar, porque eu estou assim, né? Eu estou igual o Eliseu, segue de cegueira, Senhor. Eu peço fere de cegueira que ninguém nos enxergue, né? Porque eu vi um vídeo que postaram aí, alguém conhecido, postaram falando que não pôde ajudar porque a polícia chegou e impediu de ajudar. Isso é o cúmulo, Se você chegar ao ponto de você não poder alimentar uma pessoa, socorrer uma pessoa, aí nós chegamos realmente no final dos tempos, realmente. Não tem mais o que fazer, realmente se preparar, porque se você não puder dar um prato de comida, uma marmita para uma pessoa que está com fome, porque a polícia aí não vale a pena, né? Não vale a pena. Enfim, graças a Deus. Pessoal, eu tenho muita coisa para falar hoje. Eu estou aqui pensando, né? Eu concluí hoje pela manhã. Tem alguém que assistiu pela manhã, acompanhou a transmissão? Quem não acompanhou pela manhã a transmissão, levanta as mãos. Ixi, a maioria. Eu comecei a semana passada e acabei não concluindo por o tempo não foi suficiente para a gente concluir, e eu concluí hoje aquele estudo, aquela mensagem que eu iniciei, mostrando, trazendo a vocês porque em toda a história, cada homem de Deus, cada grande personagem bíblico, por que esses homens superaram momentos difíceis, por que esses homens superaram as crises da sua época, qual foi o grande diferencial na vida desses homens?
que eu comecei e falei de José, falei de Josué, falei de Gideão, né? E acho que eu não concluí falando dos demais. Quem lembra dessa mensagem, por favor? Quem lembra? E aí eu falei, eu concluo depois, e acabou a gente não conseguindo concluir. E aí eu fui para sexta-feira. Sexta-feira eu julguei, porque eu gosto de respeitar os direcionamentos, ordem do culto que nós realizamos, né? Quarta-feira, para mim é quarta-feira, renovação do entendimento, busca o Espírito Santo. Sexta-feira, para mim é reunião de cura e de libertação, reunião. Eu respeito cada uma das ordens das nossas reuniões. Então, por isso eu não concluí na sexta-feira e já trouxe a mensagem da sexta-feira, que foi a mensagem do nunca mais, que foi bem adequada. Eu tenho mais nunca mais para gente orar nessa sexta-feira. Então, só para dar uma recapitulada para quem não acompanhou, nós falamos o seguinte, e eu quero, porque tem tudo a ver conosco, como quem me ouviu hoje pela manhã, nos ouviu falando, cada um desses personagens tem uma história que bate com a nossa. Alguém aqui encaixa com você. Alguém, a história é semelhante, tem aí uma história muito próxima, ou pelo menos parecida. Quando nós falamos de José, só vou recapitular, nós falamos de José, coloca aqui o Gênesis 37, que diz assim, certa vez José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. E agora? É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos, então, diga comigo, o que será dos seus sonhos? Que é o que o diabo faz hoje. É o que o diabo trabalha hoje. Usando pessoas para poder, com o objetivo de matar os nossos sonhos. E só vou recapitular rapidamente para a gente não parar aqui. Por que jogaram José dentro de um poço, de um fundo de poço? Depois tiraram ele desse fundo de poço, venderam ele como escravo. Depois de vendido como escravo, ele foi injustiçado e se tornou um encarcerado, um prisioneiro. Como pode esse homem, o fundo de poço, não matar seus sonhos, a injustiça não matar os seus sonhos, o abandono familiar não matar os seus sonhos? Como pode? Então, pode. E a receita é o que eu trouxe a vocês. Está aqui a receita, passa por favor. Por isso Faraó perguntou aos oficiais, diga comigo, será que encontraremos alguém como este homem? Sem dúvida, há nele... O que está escrito aí? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus é igual a gente vê hoje, né? Tem muita gente passando pela mesma situação, mas com visões distintas, com espírito diferente, com uma fé diferente, com um ânimo diferente, com uma visão completamente diferente. O que faz que isso aconteça? O Espírito de Deus na vida de um homem. O Espírito Santo realmente se apoderando da vida de um homem. E aqui vem o porquê que esse homem, mesmo após tudo isso, né, passar por tudo isso, não perder a capacidade de sonhar, e porque depois a visão que ele teve dos 7 anos de vacas gordas, 7 anos virão de grande fartura, grande abundância, armazena, se prepare, porque depois virá 7 anos de vacas magras. Quem deu essa visão? Quem deu essa revelação? Espírito de Deus. Amém? Então já falamos, só para recapitular. Vamos para o próximo. Ora, Josué, filho de Num, diga comigo, estava cheio do Espírito de sabedoria. Deuteronômio capítulo 34, versículo 9. Último livro antes de Josué. Último capítulo antes de entrar
no livro de Josué. Livro de Josué, qual a importância disso? Diga comigo, livro de conquistas. Então ele foi ungido pelo Espírito de sabedoria, pelo Espírito de Deus, antes de entrar na terra prometida e conquistar toda aquela terra. Ele foi preparado, ele teve o revestimento de poder, o revestimento do Espírito Santo para entrar e conquistar a terra prometida. Vamos lá, se você pensar, vamos para o próximo, vamos lá, próximo. Juízes 6:1, diga comigo, de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro. Quando clamaram por socorro, então, quando clamaram de verdade por socorro, o anjo do Senhor desce, senta numa árvore e começa a observar um homem chamado Gideão. E aí vem e diz assim a ele: Deus é com você, varão valente, ou varão valoroso. Ele disse: mas o Senhor é comigo? O que é feito de toda a grandeza, de tudo aquilo que os nossos pais nos contavam? Quer dizer, ele acreditava em um Deus poderoso, ele acreditava em um Deus de abundância, em um Deus de vitórias, ele acreditava, mas aí o Senhor vem e reforça, e diz: olha, vai com a força que você tem, que você libertará esse povo. Quando Deus falou isso, ele disse assim: ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Diga comigo, o meu clã, ele está dizendo, a minha família é a menos importante, outra tradução, a mais pobre. Diga comigo, e eu sou o menor na minha família. Então pense comigo aqui, família mais pobre e eu o menor. Como é que eu vou fazer isso? Eu sou da família mais pobre, a menor família, a menos importante, e eu sou o menor na casa de meu pai. Como é que eu vou fazer isso? Você vê que são sentimentos naturais, que pode acontecer com você, que pode acontecer com qualquer um. Como que eu posso? Como é que eu vou dar conta? E o Senhor disse: agora eu estou te enviando. Só que agora vem o diferencial. Coloca o versículo, diga comigo, então o Espírito do Senhor, o que está escrito aí? O Espírito do Senhor o quê? Apoderou-se de Gideão. Apoderou-se de Gideão, e aí vem tudo aquilo que nós já falamos, né? 32 mil homens, quem for covarde volta para trás, volta 22 mil, fica 10, o Senhor leva para beber água, o que eu separar aqui é o que você vai, porque ainda é muito para eu dar vitória, sobrou 300. Porque Deus queria que chegasse no limite, no limite, do limite, para mostrar o quê? A vitória não vem de vocês. Vocês dependem de mim. Não é muito diferente do que acontece agora não, viu? É chegar no limite, do limite, do limite, do limite, porque a vitória vai vir de mim. E aí, uma grande vitória, ou seja, aquele que era da menor família, da mais pobre, do menos importante, foi o que foi usado por Deus para poder mudar aqueles 7 anos de escassez, aqueles 7 anos de empobrecimento, aqueles 7 anos. Então vamos lá. José, cheio do Espírito Santo. Josué, cheio do Espírito Santo. Gideão, cheio do Espírito Santo. Amém? Próximo. Jefité, o gileadita, era um guerreiro valente, sua mãe era uma prostituta e seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, e que quando estavam grandes, expulsaram Jefité, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefité fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Diga comigo mais uma vez, diga: ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Lembra sempre da frase que eu gosto de repetir, porque isso para mim tem todo sentido, tá bom? Não é ele que seguiu um bando de vadios.
O bando de vadios o seguiu. Não foi o bando de vadios que o influenciou. Ele influenciou o bando de vadios. Amém? Tem toda a diferença isso. Toda. Ele influenciou. Era um vadio? Era. Mas ele influenciou aqueles homens, não aqueles homens o influenciaram. Aqueles homens o seguiram. E aí, logo depois, aquele povo entra em guerra, entra em desespero, não tinha ninguém para poder liderar, e aí o que acontece? Corre atrás de Jefité. E vem a famosa frase, venha nos ser por cabeça. Seja o nosso líder. E ele ainda esnobou, aí vocês não me mandaram embora? Agora vocês estão vindo atrás de mim? Nós estamos indo atrás de você, tal e tal e tal. Então, aí vamos lá. Diga comigo, então, o Espírito do Senhor, o que está escrito? Se apossou de Jefité. E o que não era para ter herdado foi mandado embora pelos irmãos, rejeitado pelos irmãos, que não ia herdar nada, se tornou o maior, não da família, o maior da nação. Amém? Próximo. Quando ia chegando a Leí, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos. Diga comigo, mas o Espírito do Senhor apossou-se dele. De quem está falando aqui? Sansão. Sansão estava todo amarrado, braços e pernas. Os filisteus já vieram aos gritos comemorando porque era o fim de Sansão. Mas o Espírito do Senhor apossou-se dele, e as cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimado, e os laços caíram de suas mãos. Ou seja, aquele que estava todo amarrado arrebentou como se não fosse nada. É a mesma coisa dizer assim, quem está com a vida toda amarrada? Quem não consegue dar um passo para lado nenhum? Quando o Espírito tomou a vida dele, ele arrebentou aquilo que o amarrava como se não fosse nada. E mais, pegou algo insignificante, algo que não era uma arma, e transformou numa arma poderosa. Como nós falamos segunda-feira. Olha aqui. Encontrando uma carcaça de jumento, pegou a queixada e com ela matou 1000 homens. Disse ele, com uma queixada de jumento fiz deles montões, e com uma queixada de jumento matei 1000 homens, através da ação do Espírito Santo na vida dele. O que tem José, Josué, Gideão, Jefité e Sansão em comum? Entende? Aqui tem algo importante para nós. Aqui tem algo importante para nós. Eu estava pensando, eu estava refletindo sobre isso. Eu me emocionei ontem no final do trabalho. Eu comecei a analisar os detalhes de tudo que vem acontecendo. Porque o que vem acontecendo eu não tenho compartilhado com vocês quase. Mas eu vou compartilhar. E eu vendo a ação de Deus, num momento como esse, Deus agindo de uma forma tão poderosa no nosso meio, e nós podermos, não só espiritualmente, mas fisicamente. Você já prestou atenção quantas pessoas nós temos podido ajudar? Primeiramente espiritualmente. Olha lá nas transmissões que tem dia que nós temos gente do mundo acompanhando. Pode prestar atenção. Acho que foi um dia dessa semana, eu tinha 5 países diferentes comigo na transmissão. Portugal, Holanda, Alemanha, Estados Unidos,
Espanha e fora aí do Brasil. Quanta gente a gente tem podido alimentar. Aquele dia que eu fiz essa pergunta, né, que eu fiz, não sei se eu fiz numa transmissão, já pensou que fosse passar por essa situação sem uma igreja como o Ministério Mudança de Vida? Muita gente respondeu lá, misericórdia, não sei o que seria de mim. E aí, chega um dia igual ontem, nós alimentamos, se formos contabilizar ao todo, mais de 1.000 pessoas. Porque aquelas cestas são famílias. São famílias. Ali nós distribuímos 200 e poucas cestas. São famílias. Cada família, marido, esposa, filhos e etc. Multiplica por 4, por 5, mais os moradores. Quanta gente nós podemos ajudar num dia como, num momento como esse? Quanta fartura, não é? É para a gente refletir. Eu me emocionei, eu chorei, de gratidão a Deus, eu chorei. Quem estava comigo no final do trabalho, eu fui orar e eu me emocionei, porque, primeiro, pela gratidão em poder realizar, segundo, puxa vida, num momento como esse, a gente poder ajudar tanta gente, tantas pessoas. Isso é só Deus. É porque Deus está abençoando, Deus está provendo, Deus está mandando. Não é verdade? Então, isso é glorioso. E o quanto o Espírito Santo derrama sobre nós. Enquanto eu estava falando aí, quantos pastores estão para os seus refúgios? Quantos pastores estão para os seus ranchos, seus sítios, viajando para outro lugar? Nós temos prazer de estar aqui. Alegria de estar aqui. Não há, enquanto muitos com dificuldade, se eu precisasse para alimentar todos vocês, se eu precisasse estar aqui de hora em hora fazendo um culto, eu faria. Porque eu não estou buscando o meu conforto. Eu estou buscando socorrer, alimentar, cumprir com o meu propósito. E eu não estou pensando no meu bem-estar. Se eu tivesse que estar aqui, eu consigo fazer uma boa pregação. Você viu que hoje eu fiz, hoje eu fui até 9h30, eu tinha meia hora para passar a palavra. Eu preguei ela inteira e bem pregado. Não tenho dificuldade, eu consigo sintetizar e trazer uma palavra que vai fazer sentido para você, que vai te alimentar. Então, se eu precisasse fazer um culto de hora em hora, eu ia fazer, sem problema algum. Para colocar todo mundo dentro da igreja, para alimentar todo mundo que fosse preciso. Então, é maravilhoso. Quem nos sustenta, quem nos alimenta e nos dá condições de alimentar tanta gente? O Espírito Santo. O Espírito Santo. A energia que Deus tem dado a nós, a disposição, a força, né? A determinação. Nós perseguidos nós fomos, vocês sabem, a igreja talvez, eu não sei se outra igreja foi multada, nós fomos. Intimidados, eu recorri à multa, foi a mesma coisa que nada, porque nesse momento prevalece, eu falei, vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer e pronto. E senhor, fere de cegueira, para não falar mais, está na maldade, você vai cair antes, quando os malvados, meus adversários, levantaram para comer as minhas carnes, eles é que tropeçaram e caíram, né? E a gente está cumprindo com o propósito da gente. Então, o quanto o Espírito Santo age nos dias de hoje, também, da mesma forma, fazendo a diferença, nos movendo a grandes feitos, alimentando a nossa fé, nos fazendo ter uma visão completamente diferente. Não estamos ignorando o que está acontecendo, mas isso para nós, é o que eu disse. Primeiro, Abraão contra a esperança, quando não tinha esperança, ele creu contra a esperança. Não é verdade? Chamou as coisas que não são como se já fosse. Eu quero a visão de Josué. Está lá todo mundo enxergando só o gigante, eu já estou enxergando a posse da terra. Não é verdade? Está todo mundo já vendo a morte, eu estou enxergando a vitória. E eu vejo que todos nós estamos passando por uma peneira. Vou repetir a palavra da peneira.
Terça-feira eu preguei para a família. Se você não acompanhou a transmissão, terça-feira eu preguei sobre a família. As famílias também estão passando por uma peneira. Muitos casamentos estão passando por uma peneira. Qual vai permanecer? É separar a palha do trigo. Não é verdade? Joga para cima, a palha vai, o trigo fica. Então todos nós estamos passando por uma peneira. E por isso que nós precisamos realmente ser trigo. E se as nossas obras passam pelo fogo, o trigo preparado, quando passa pelo fogo, vira pão. E a palha vira pó. Então, quero ser trigo, preciso ser trigo. Pode passar. O Espírito do Senhor se apossará, 1 Samuel 10:6. O Espírito do Senhor se apossará de você e com eles você profetizará e será um novo homem. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. E aí virou as costas, estava no meio de profetas, profetizando. Quando você vai aqui para o capítulo 11, você vê esse povo ser surpreendido pelos inimigos, os inimigos propor um acordo absurdo, que nós só fazemos acordo com vocês se vocês permitirem que nós arranquemos o olho direito de vocês. O famoso furar os olhos, né? E o povo aceitando, conformado com essa proposta absurda. E aí vem, diga comigo, quando Saul ouviu isso, diga comigo, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou, o que está escrito? É o que eu falei hoje, quem ouviu hoje na transmissão, nós temos emoções, emoções são ruins? Não, emoções são boas, canalizadas na direção certa. Quando o Espírito do Senhor se apossou de Saul, ele ficou furioso, ele ficou indignado. E ele reagiu de forma positiva, reagiu contra aquela situação, e era tudo que o Espírito estava movendo ele, para que não aceitasse aquele absurdo. E quando ele reagiu, Deus deu a vitória. Aquilo que era para ser uma grande tragédia, aquilo que era para ser uma grande desgraça, se transformou numa grande vitória. No outro dia, até o meio-dia, estava resolvido. Mas, vamos lá, vamos voltar à história aqui das emoções. Uma pessoa fica furiosa e ela usa essa fúria para a direção errada, vai resolver alguma coisa? Sim ou não? A fúria, a indignação tem que ser canalizada na direção certa. Quando é canalizado na direção certa, você vê que o Espírito Santo, olha que coisa linda, eu acho isso incrível. O Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Como pode o Espírito deixar uma pessoa furiosa? Deixa. Para não aceitar o absurdo que estava aceitando, para não se submeter ao absurdo que estava submetendo, porque naquela não era a vontade de Deus, não era o propósito de Deus. Emoções são ruins? Não, são boas, canalizadas na direção certa. Quando as suas emoções são direcionadas na direção certa, canalizadas na direção certa, é maravilhoso. Você pode se irar, você pode ficar furioso, você pode ficar revoltado, mas contra a situação, o problema, o diabo, a humilhação. Permita que eu arranque o olho direito de vocês e humilhe vocês. Eles estavam conformando. Sim, nós vamos consultar todo mundo, se ninguém vier, nós aceitamos. Não é um absurdo? Sim ou não? Então, é o Espírito Santo que nos leva a agir, nos tira dessa aceitação e desse conformismo. Não, eu não vou aceitar, não vou me submeter. Não é isso que Deus tem para nós. Nós servimos a um Deus poderoso. Traga para a tua realidade. Traga para a realidade. E você, se eu pegar aqui, por que eu disse que é possível, em alguma situação aqui, muitos se identificar? Vamos lá, eu concluo, depois eu faço a conclusão do raciocínio aqui. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos.
A partir daquele dia, repita comigo, o Espírito do Senhor apoderou-se de quem? De Davi. Capítulo 16. Capítulo 17, ele está lutando com Golias. Capítulo 16, ele foi ungido e revestido. Você sabe que o pedir e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á, todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, o que bate se abre. E se vós, pois, sendo mal, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus lhe dará o Espírito àqueles que pedirem. Mas perseverança. Pedi, buscai, batei. Não é o de Mateus, não. Se não me engano, Lucas. É essa a tradução. Dará o Espírito àqueles que buscarem, àqueles que pedirem. Davi foi ungido. Todo mundo tem uma admiração por Davi. Mas Davi foi ungido pelo Espírito Santo. Davi foi revestido pelo Espírito Santo. Por isso, quando ninguém conseguia encarar Golias, ele ficou indignado. O texto diz, quem ele pensa que é? Quem ele pensa que é para afrontar o Deus vivo e o exército do Deus vivo? Ninguém tinha coragem, ele dizia, eu luto com ele. Mesmo tendo recompensa, ninguém tinha coragem. Porque, vocês já ouviram sobre isso, tinha uma recompensa e era alta, mas não teve ninguém que teve coragem. Vai ficar rico, vai ser genro do rei, a família isenta de imposto, não teve ninguém que teve coragem. Mesmo com tudo, com toda essa recompensa, só ele teve coragem. Um homem cheio do Espírito de Deus. Um homem que não se conformou, não foi covarde, ficou furioso, indignado contra aquela afronta, reagiu e Deus deu a vitória. Amém? Eu disse, não fazia parte disso aqui, mas olha o quanto é sério isso aqui, Diga comigo, o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Você viu que Saul um dia recebeu o Espírito e não manteve a obediência para que o Espírito se mantivesse na sua vida. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, diga comigo, um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava, ou permitido por Deus. Você vê que aonde o Espírito Santo não está, um espírito maligno vai atormentar. Por isso que a casa tem que estar cheia. A casa não pode estar vazia. Porque se o Espírito Santo não estiver, um espírito maligno vai atormentar. Eu recebi o Espírito Santo, então mantenha ele na sua vida. Cultiva cada vez mais. Aqui está o exemplo de alguém que realizou feitos extraordinários e perdeu o Espírito. E casa vazia, está aí. Um espírito maligno vai entrar. Amém, pessoal? Pode passar, por favor. Então, os que estavam reunidos, Atos 1:6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, diga comigo, Senhor, essa pergunta aqui, ela está bem atual. Ela está bem atual. Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu, diga comigo, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Não compete a vocês saber tempo e data. Para quem está perguntando assim, será que Jesus está voltando agora? Também não compete, ninguém sabe. Ninguém sabe. Nós temos sinais que estão aí. O Senhor diz, não compete a vocês saber tempos e datas que o Pai estabeleceu pela sua própria, que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Sabe de uma coisa? Se preocupe só com uma coisa.
Isso aqui, ó. Mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, diga comigo, e até os confins da terra. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Vocês serão revestidos de poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Então não se preocupe com data, se preocupe que ser cheio do Espírito Santo. Se preocupe em ser testemunha do Senhor até os confins da terra. Essa é a sua preocupação. Essa é a nossa preocupação. Nós temos que estar selados, nós temos que estar preparados. O que tem, para quem que ele estava dizendo isso? Para os discípulos. E foi determinado aos discípulos que não saísse enquanto o Espírito não viesse sobre eles. Enquanto eles não fossem revestidos. Porque até então, mesmo andando 3 anos com Jesus, sendo discípulo de Jesus, eram homens naturais. Somente aqui, a partir do capítulo 2, que se tornaram homens espirituais. Pode ver que muda completamente o perfil deles. A partir do capítulo 2, você conhece outros homens. Aqueles que andavam com Jesus eram irreconhecível. O próprio Pedro, que negou Jesus, covarde, precipitado, emocional. Aqui mudou Pedro. A partir do Espírito Santo mudou. Um outro homem, ousado, determinado, corajoso. Enfim. O Espírito Santo, o que tem todas essas pessoas em comum? A unção, o revestimento do Espírito Santo. Por que nós estamos falando sobre isso hoje? Hoje o sermão é outro, tá? Por que nós estamos falando sobre tudo isso? Porque todos os homens que nós vimos até agora, eles foram ungidos e revestidos para superar crises. Todos eles. Tempo de José era tempo de escassez, tempo de crise. O tempo de Josué era tempo de crise, de luta, batalha, guerra e conquista. O tempo de Gideão era 7 anos de pobreza, 7 anos de miséria, 7 anos tendo que esconder tudo. Ele foi revestido para superar tudo aquilo. Jefité, a mesma coisa. O Gideão, da menor família, da menos importante, se tornou maior. Sansão, amarrado da cabeça aos pés, arrebentou tudo, e com a coisa, o que não era uma grande arma, ele matou 1000 soldados. Davi foi o esquecido, o menor da família também, o esquecido do pai, e se tornou maior, revestido, ungido pelo Espírito Santo. Se você pegar aqui a história de cada um desses homens, vamos lá. José jogado num fundo de poço, abandonado pela família, os irmãos o traíram, injustiçado. Quantos de vocês foram jogados num fundo de poço? Quantos de vocês talvez estejam num fundo de poço? Abandonado pela família, injustiçado. Quantos? Quantos talvez estejam vivendo um momento de escassez? Quantos de vocês precisam de unção, para unção de conquista? Unção, porque não basta uma promessa, tem que constar. Lembre-se sempre dessa frase, promessa é promessa. Cumprimento, realização é outra história. Ah, mas Deus não cumpre? Cumpre. Todos receberam a mesma promessa, nem todos entraram na terra. Tem uma diferença, não tem? Sim ou não? A promessa todos receberam. Conquistar não foi todos, porque aí cada um responde pela sua fé. Cada um responde pela sua fé. Quantos vêm de família pobre?
e talvez seja o menor na família. Quantos Gideão tem aí? Vem de família pobre e talvez se sinta o menor da família. Quantos são uma espécie de Jefité, fruto de um relacionamento ilícito? Rejeitado pela família, não vai herdar nada do que é nosso. Cai fora daqui porque você não vai herdar nada do que é do nosso Pai. E o Espírito Santo veio, entrou, possuiu, se apossou e o transformou no maior. Aliás, ele ajudou. Aquele que eles não queriam ajudar, ele foi o que ajudou a todos. Isso é glorioso, não é? Sim ou não? Davi foi esquecido. Quando foi chamado, o Senhor manda o profeta Samuel ir lá ungir como rei, que Deus já tinha determinado no mundo espiritual. Vai lá na casa de Jessé e unja um de seus filhos. Ele não falou quem era. Jessé chamou todos os filhos, menos Davi. Porque na cabeça daquele pai podia ser qualquer um, menos Davi. E aí foi passando um por um, e o Senhor falava assim ao profeta, falava assim, não é esse. Vinha outro profeta, falou, agora é esse, ó, tem porte, tem tamanho, tem estilo, tem pose. O Senhor disse, eu não vejo como você. Falou isso, hein? Eu não vejo como você. Você vê a aparência, eu vejo o coração. Olha que coisa linda. Você vê a aparência, eu vejo o coração. E não é porque era coraçãozinho bonzinho não, viu? Que era um homem de guerra, de luta. Homem determinado, ousado. Não, não é esse, não é esse. Ué, passaram todos aqui? Não, tem um menino aí, que tem um mais novinho que está lá cuidando das ovelhas. Então, é esse. Pode lá buscar ele. E nós não vamos sentar enquanto ele não chegar aqui. Todo mundo esqueceu, mas Deus não esqueceu dele. Talvez você seja o esquecido. Sabia disso? Às vezes, quantas vezes você quer um reconhecimento, quer que se lembre de você e ninguém lembra? Mas Deus se lembra. Pode ser esquecido dos homens, mas por Deus não. Isso tem toda a diferença. Viu? Isso faz toda a diferença. Os homens podem esquecer, mas Deus não. E se Deus se lembra, é o que basta. É só questão de momento para você ocupar a posição que Deus tem para você. Quem está entendendo, por favor? Talvez um deles aqui é você. Talvez você seja uma espécie de Sansão que está amarrado da cabeça aos pés. E o Espírito Santo vai te dar poder para arrebentar tudo isso como se não fosse nada. Mas receberão poder. Diga comigo, receberão poder quando o Espírito Santo descer. Serão minhas testemunhas, Jerusalém, toda Samaria, até os confins da terra. É desse poder que nós precisamos. Quantos vão precisar disso aqui agora para superar? Para retomar, e retomar com tudo. Quantos vão precisar nesse momento dessa unção, desse revestimento? Não entra, alimenta só o teu espírito. Eu tenho pedido isso sem cessar. Sem cessar. Alimenta só o teu espírito. Faz assim para o resto. Porque agora. Não quero saber, eu estou nas mãos de Deus. O meu governo é outro. O meu governo é do Senhor. Eu vou comer do que vem das mãos do Senhor. Eu vou comer do que vem das mãos do Senhor. Deus, Ele tem suas formas de trabalhar. Eu não disse agora, ontem ainda a bispa, eu preguei a segunda-feira sobre isso, ontem a bispa repetiu essa palavra, não vereis vento, acabou a água, acabou, cava a cova, porque vocês não vão ver vento, vocês não vão ver chuva, mas todavia esse vale vai transbordar. Amém? E eles cavaram, creram, e não viram sinais, não viram vento, não viram chuva, mas o vale alagou de água, que significa bênção, prosperidade, abundância. Amém, pessoal? Fique em pé, por favor. Feche os seus olhos, por favor.
Eu não sei quem é você. Eu poderia buscar mais referências. Mas penso que o que nós meditamos hoje é o suficiente. Quem é você? Uma espécie de José? Que foi jogado num fundo de poço? Injustiçado? Encarcerado? Um Josué que precisa da unção de conquista? Tem uma terra para você conquistar aí, queridos. Tem uma terra inteira para você conquistar. Operando Deus, quem impedirá? Um Gideão, de família pobre, e você é o menor? Um Jefité, de um relacionamento, fruto de um relacionamento ilícito, problemático? Não é para você carregar isso de forma negativa. É trazer tudo isso e acreditar que Deus pode transformar completamente a sua história. Independente do que você passou, de como você foi gerado, de que família você vem, da estrutura que você teve. Não pense você que isso é fator determinante para Deus, porque não é. Quem é você? Um Sansão que está todo amarrado da cabeça aos pés? Sansão só perdeu para ele mesmo, porque quando está na obediência era impossível vencê-lo. Quem é você? Um Davi? Que talvez seja o menor da família, esquecido por todos? Mas não é se eles lembram de você. O importante é se Deus está lembrando de você. Se você faz com que Deus lembre de você. Isso sim é importante. Não é se os homens lembram ou não, não importa. Se Deus se lembrar, você vai aparecer. E todo mundo vai ver. Receberão poder. O que todos esses homens, porque eles venceram as suas crises, o tempo de escassez, de dificuldade que estavam vivendo, o que tiveram todos em comum? Revestidos, possuídos pelo Espírito Santo. Esse é o seu maior objetivo nesse momento. Porque junto com o Espírito Santo vem visão, direção, revelação, sabedoria, inteligência, força, coragem, ousadia, poder para realizar proezas. Esse é o seu foco. Esse é o seu propósito. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. E se vós, pois sendo maus, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, rasga o teu coração e fala com a tua alma rasgada ao Espírito Santo. E pode dizer, diga, eu sou uma espécie de José, Senhor. Eu sou uma espécie de Gideão. Eu sou uma espécie de Jefité, Senhor. Eu sou uma espécie de Davi. Eu sou uma espécie, Senhor, de Sansão. Eu sou, Senhor. E eu preciso do Senhor, Espírito Santo, na minha vida.
para mudar a minha história, para curar o meu destino, para escrever uma nova história. Eu preciso do Senhor. Faça dele agora a sua esperança. Faça dele o seu amigo. Faça dele o seu confidente. Faça dele. E você vai dizer a ele: eu preciso do Senhor. Eu já entendi que de mim mesmo eu não posso. Eu não posso nada, essa é a verdade. Se esvazia e diga a ele: eu não posso nada, de mim mesmo eu não posso nada, eu não tenho força, eu não tenho poder, eu não tenho coragem, eu não tenho ousadia, eu não tenho nada. Senhor, sem o Senhor eu não sou nada. Eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor tome a minha vida, que o Senhor tome a minha mente, que o Senhor tome o meu coração. Eu quero ser dirigido pelo Senhor, eu quero ser cheio da tua unção. Eu preciso, Senhor. Eu preciso do Senhor. Essa oração é tua. Esqueça que tem alguém do teu lado, só rasga o coração e fala com ele com toda a tua fé, com todas as tuas forças. Grita por ele, clama, diga: Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Eu quero uma mente nova. Eu quero como o Senhor fez com... Tem gente querendo furar os meus olhos, Senhor. Tem gente querendo me humilhar, Senhor. E eu não vou aceitar, meu Deus. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Espírito Santo. Eu quero essa fúria, eu quero essa indignação, eu quero essas emoções canalizadas na direção certa, para não conformar com aquilo que eu não posso conformar, para não aceitar aquilo que eu não posso aceitar, para dar a volta por cima, porque eu sei o que o Senhor tem para mim, Senhor. Diga, emoções não são ruins, emoções são boas, mas se canalizadas na direção certa. Então diga a ele: eu preciso, eu não sei o que fazer, eu não sei que direção tomar, eu não sei que escolha. Meu Deus, eu não posso, eu não tenho força. Eu preciso do Senhor, Espírito Santo. Eu preciso do Senhor na minha vida. Toma a minha vida, Espírito Santo. Dirija a minha vida, eu preciso da tua unção sobre mim. Eu preciso, Senhor. Quando o Senhor disse a Saul, o Senhor disse que o Espírito viria sobre ele e mudaria ele em um outro homem, o transformaria numa pessoa diferente. E eu não quero ser o mesmo homem, eu não quero ser a mesma mulher, eu não quero ser a mesma pessoa, eu não quero pensar da mesma maneira, eu não quero agir da mesma maneira, eu não quero as mesmas atitudes, eu não quero o mesmo caráter, eu não quero a mesma personalidade, eu não quero a mesma passividade, eu não quero o mesmo conformismo, eu não quero, Espírito Santo. Eu preciso do Senhor, como o Senhor tomou Saul, e ele ficou indignado, e aquela atitude de indignação mudou a história, a realidade que ele estava vivendo. Eu preciso do Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Toma a vida dela, toma a vida dele. Aleluia. Fala com a sinceridade do seu coração. Fala com a tua alma. Fala: eu preciso do Senhor. Eu preciso desse poder. Eu preciso desse revestimento de poder. Eu preciso desse revestimento de poder. Eu preciso desse revestimento de poder, Espírito Santo. Eu preciso desse revestimento de poder, Espírito Santo. Diga a ele com a tua alma, de todo o teu coração. Oh, aleluia. Diga a ele que você tem sede. Diga a ele que você tem fome. Diga a ele: eu quero que o Senhor se aposse da minha vida. A frase que nós lemos em cada um deles foi: o Espírito do Senhor se apossou. O Espírito do Senhor se apoderou. O Espírito do Senhor se apossou. O Espírito do Senhor se apoderou. Diga isso a ele: se aposse da minha vida. Se apodere da minha vida, Espírito Santo. Eu preciso do Senhor.
Eu não quero ter a mesma mente. Eu não quero andar no conformismo, na passividade. Não, eu não quero, Espírito Santo. Eu não quero ser a mesma pessoa. Eu não quero ser o mesmo homem. Eu não quero ser a mesma mulher. Até porque, queridos, para superar tudo que nós temos aí pela frente, não podemos ser os mesmos. Não, nós precisamos de uma unção diferente, de um revestimento diferente. Então diga a Ele: enche-me, Espírito Santo. Enche-me, Espírito Santo. Eu quero comunhão com o Senhor. Eu quero intimidade com o Senhor. Eu abro a minha vida, eu abro o meu coração. Eu preciso do Senhor. Eu quero que a minha mente seja dirigida pelo Senhor. Eu quero que as minhas emoções sejam dirigidas pelo Senhor. Imagine todas as suas emoções dirigidas, canalizadas na direção certa. Para pensar, todas as suas emoções canalizadas, dirigidas pelo Espírito Santo. Quantas pessoas que ficam furiosas, mas essa fúria não é direcionada na direção certa, que lhe traga benefícios, vitórias, conquistas. É essa que você precisa, que te traga benefícios, grandes vitórias, mudanças na tua vida, que te leve para um outro nível. Aleluia. Diga a Ele: eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor, Espírito Santo. Eu preciso do Senhor, Espírito Santo. Eu preciso do Senhor, Espírito Santo. Só diga isso a Ele: enche-me, Espírito Santo. Enche-me, Espírito Santo. Enche-me. Não me deixa vazio. Não me deixa da mesma forma, da mesma maneira. Eu preciso do Senhor. Vai, Espírito Santo, vai. Vai, Espírito Santo, vai. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Enche. Enche, Espírito Santo. Enche de unção, enche de poder, enche de autoridade, enche de força, enche de coragem, enche de temor, Espírito Santo. Aleluia. Rema shuri canta lá, siri canta lá, bachuri anda lá, siri anda lá, bachuri canta lá, bachuri anda lá. Enche, Espírito Santo. Enche, Espírito Santo. Enche, Espírito Santo. Aleluia. Tenha uma experiência com o Espírito Santo. Tenha uma experiência com Ele. Deus é atraído pela fome. Deus é atraído pela sede. Até transbordar. Aleluia. Aleluia. Como nós precisamos de Ti. Deixa o Espírito Santo tomar a tua vida. Deixa o Espírito Santo dirigir a tua mente, as tuas emoções. Independente de onde você veio, independente do que você passou,
independente da sua história, independente, o Espírito Santo o reveste, o capacita para construir uma nova história de sucesso, de vitórias, de honra. O que é mais lindo na Bíblia é que são homens comuns, homens que não tiveram um bom começo, homens que tiveram o seu destino curado, completamente curado. Não começou bem, mas terminaram muito bem. Isso é o mais importante. Não importa como você começa, o que importa é como você vai terminar. Confie em Deus. Deixa o Espírito Santo dirigir a tua vida. Busque a Ele de todo o teu coração. Seja sensível à presença do Espírito Santo. Quanto mais sensível, mais você vai discernir o que Ele fala, mais você vai entender Ele te conduzindo na direção certa. Aleluia. Nós chamamos, Senhor. Nós chamamos, Senhor, nós chamamos. Nós só temos o Senhor. Então diga: a Ele a glória. Aleluia. A Ele a glória. A Ele a glória. Isso, diga: a Ele. A Ele. A Ele. Antes da gente concluir com seus olhos fechados, a Bíblia diz que Deus revela os seus segredos aos seus servos. Peça a Deus que Ele revele os segredos dele a você, porque isso significa intimidade. Você só revela o segredo a quem você realmente confia. Então, diga a Deus: eu quero intimidade com o Senhor. Eu quero que o Senhor revele a mim o que só o Senhor pode revelar. Isso significa visão. Ele significa direcionamento. Isso significa o propósito dele com você e através de você. Ele revela os seus segredos aos seus. Diga agora com as suas palavras: Senhor, eu te amo. Diga a Ele: eu te amo, Senhor. Eu te amo e quero amá-lo cada dia mais. Eu quero amá-lo cada dia mais. Eu quero que esse amor cresça. Eu quero que a sede que há em mim cresça, aumente a cada dia mais. Porque quem come do alimento que Ele tem para lhe dar,
não vai ter fome do outro. Pode ter certeza disso. Se você come do que Ele tem para te dar, você não vai ter fome de comida ou bebida física, porque Ele vai te saciar. Nós te amamos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te glorificamos. Nós queremos intimidade com o Senhor. Nós queremos intimidade. Intimidade, Senhor. Se revele a cada um. Revele os teus segredos, os teus mistérios a cada um, porque o Senhor tem uma particularidade com cada um. Obrigado, Senhor, por esta noite, por essa mensagem, e que muitos Josés, Gideão, Jefté, Davi, Saul cheio do Espírito Santo, Sansão, os discípulos, que esses homens saiam daqui revestidos para superar os tempos difíceis de escassez que vem sobre a terra, e superar com excelência, cheios da tua unção e poder. Obrigado, Senhor. Eu entrego a todos nas tuas mãos. Fala melhor às mentes e aos corações. Aonde as minhas palavras não chegaram, que o Senhor fale no particular. É o que eu peço e desde já lhe agradeço. Amém.